Olá, aqui é Silvia Medeiros e nessa aula falaremos sobre o manejo da máquina de costura. A costura é um processo artesanal que exige um grande nível de concentração e habilidade. Apesar de ser uma atividade prazerosa, algumas vezes surgem aspectos que podem dificultar os processos. Inicialmente, os pequenos desafios de costura parecem difíceis, mas se vocês estiverem munidos do máximo de informações e com técnicas adequadas, este aprendizado vai te dar conhecimento e autonomia para fazer lindas criações. Conhecendo a máquina de costura. O mercado oferece uma infinidade de tipos e modelos de máquina de costura, mas o funcionamento é semelhante entre elas. Aqui eu vou apresentar a Bela da Singer. Nela eu vou mostrar os componentes e o funcionamento dela. Então temos o botão de liga e desliga. É o botão que controla o funcionamento da máquina. Ao ligar, uma luz acende, indicando que pode ser utilizada. Por precaução, para evitar acidentes, desligue ela sempre que for realizar procedimentos internos, como enfiar uma agulha, trocar o calcador, remover a bobina. O pedal controlador é conhecido também por acelerador. Quanto maior a pressão do pé, mais rápida será a costura. Retire o pé quando quiser parar a máquina. A caixa de bobina é o local onde se encaixa a bobina. Neste modelo de máquina, a caixa fica num sistema horizontal, ou seja, a bobina fica logo abaixo do pé calcador, num plano horizontal. Mas existem modelos que apresentam a caixa de bobina num sistema vertical, em uma caixa de bobina removível. Remove-se puxando a trava, a linguetinha da caixa de bobina, e assim a bobina é retirada. A extensão removível, base, ou o braço livre, facilita as costuras tubulares, como bainha, manga, as mangas, por exemplo. A alavanca do pé calcador. Esta alavanca tem a função de levantar o pé calcador para liberar o tecido da máquina e também para posicionar o calcador no tecido. O limitador da quantidade de linha na bobina. Este evita que a bobina receba mais linha que o necessário. Nem todos os modelos têm esse dispositivo. Seletores. Vou apresentar alguns seletores. O seletor do posicionador da agulha. Este seletor posiciona a agulha nas posições centro, esquerda e direita. A posição central é a mais usada. Portanto, executar algumas funções especiais, a agulha pode ser deslocada, tanto para a esquerda quanto para a direita. A largura do ponto é o seletor que regula a largura do zigue-zague. A posição esquerda é a posição de costura reta. A largura vai aumentando à medida que movimenta o seletor para a direita. O comprimento do ponto. Este seletor regula o espaço dos pontos. Quanto maior o número, mais afastado será o ponto. Os pontos decorativos. Esta máquina possui 8 posições, do A até o H. Cada letra possui 2 tipos de ponto, um decorativo, outro flexível. O ajuste do ponto flexível. A marca do indicador azul ajusta a máquina para a costura nos pontos flexíveis, de acordo com a letra que estiver no seletor de pontos. O retrocesso. O retrocesso é um arremate, um reforço, faz a costura para trás, ou seja, é imprescindível no início e no final da costura, para evitar que a costura se desfaça. Regulagem da tensão do ponto. Os discos tensores apertam a linha conforme ela passa por eles, enquanto o regulador controla a quantidade de pressão nos discos. Muita tensão produz pontos muito apertados, franzindo o tecido. Pouca tensão produz pontos soltos, com linha embolada.
A tensão maior se dá quando os discos se juntam. Para isso, ajuste o número maior, girando no sentido horário. A tensão menor acontece quando os discos se separam, girando para o número menor, no sentido anti-horário. A tensão varia conforme o tipo de linha e tecido utilizado. Para saber qual a tensão correta, faça um teste utilizando uma amostra de tecido e linha e agulha que vai usar no projeto. Um ponto perfeito e bem balanceado deve estar uniforme nos dois lados do tecido, sem franzidos. Com a máquina de costura regulada, a tensão mais usual é a número 3, a bobina. A linha necessária para formar a parte inferior do ponto encontra-se armazenada na bobina. É uma peça cilíndrica, normalmente plástica. Alguns modelos oferecem de metal e fica situado embaixo da agulha, alojada na caixa de bobina. Observação: antes do enfiamento da linha na parte superior, é necessário encher a bobina. Então, nós vamos encher a bobina. Nós colocamos a linha no porta-carretel, no retrós. Algumas máquinas têm um porta-carretel vertical e outras horizontal. Em ambos os casos, firme a linha no porta-carretel com o prendedor adequado. Passe a linha pelo rasgo inferior, no primeiro guia-fio, e depois pela ranhura superior, da esquerda para a direita, dando uma volta. Passe a linha pelo tensor do enchedor de bobina. Depois, coloque a bobina no pino enchedor e, no sentido horário, dê algumas voltas na linha da bobina e verifique se o fio ficou bem preso. Empurre o pino enchedor para a direita e levante o pé calcador. Em alguns modelos de máquina, a agulha isola quando empurra o pino para encher a bobina. Já em outros, é necessário bloquear o movimento da agulha, pressionando o isolador de agulha, que fica dentro do volante. Acione a máquina pressionando o pedal controlador com o pé. Encha a bobina até o fim. A mesma vai parar automaticamente quando estiver cheia. Então, observação: quanto maior a pressão do pé, mais rápido a bobina vai encher. Corte a linha, empurre a bobina para a esquerda e remova o pino. Caso seja uma máquina com o isolador da agulha dentro do volante, o pressione para a posição original. Se necessário, gire o volante até travar. Passando a linha na máquina. O enfiamento da linha na parte superior é feito do mesmo modo em todas as máquinas, embora as peças envolvidas no processo possam diferir quanto ao seu aspecto e localização. O número de guias de fio pode variar de máquina para máquina. Desligue a energia da máquina para não correr risco de movimentar durante o processo de passagem de linha. Vire o volante na tua direção, subindo a agulha e o estica-fio na posição mais alta. Levante o pé calcador, assim vai facilitar o percurso da linha através dos pontos de passagem da máquina. Com a linha já posicionada no porta-carretel, passe-a primeiro pelo rasgo inferior do primeiro guia-fio, depois pela ranhura superior, da esquerda para a direita, dando a volta. Passe a linha pela direita e por baixo do segundo guia-fio. Depois, insira a linha de baixo para cima. Cuidadosamente, puxe a linha de volta no lugar. Passe a linha em volta do tensor, de maneira que fique dentro dos discos tensionadores. Confira atentamente se a linha foi passada corretamente dentro dos discos de tensão. Passe a linha pelo estica-fio, por baixo do gancho, e deixe escorregar dentro do furo do estica-fio. Passe a linha pelo guia-fio espiral. Inicie pela esquerda, fazendo um movimento circular com a mão, no sentido horário, por 2 vezes.
A linha deve deslizar para o centro do espiral. Passe a linha pelo guia-fio, tipo gancho, que fica próximo à agulha. Depois, passe a linha pela agulha, enfiando de frente para trás. Assim que estiver enfiada, puxe 10 centímetros da linha para trás da agulha. Agora nós vamos colocar a bobina. Levante o pé calcador. Gire o volante na tua direção, deixando a agulha na posição mais alta. Solte aproximadamente 10 centímetros de linha da bobina cheia e coloque na caixa de bobina, cuidando para que o desenrolar da bobina gire no sentido anti-horário. Segure a bobina, passe a linha pela ranhura. Puxe a linha para a esquerda e por dentro da mola, até que ela saia pela ranhura. Feche parcialmente o visor, deixando um pedaço de linha para fora, puxando a linha da bobina. Levante o pé calcador. Com a mão esquerda, segure a linha da agulha. Gire o volante na tua direção, fazendo a agulha descer através do furo da chapa. Continue girando o volante até que a agulha fique no alto. Em seguida, puxe levemente a linha da agulha. Ela deve trazer para cima a linha da bobina, em forma de laço. Com o apoio de uma tesoura ou com os dedos, desfaça o laço até encontrar a ponta da linha da bobina. Passe ambas as linhas através da abertura do calcador e puxe-as para trás da máquina. Feche o visor da bobina. Como acontece o ponto? A agulha atravessa o tecido para levantar a linha superior à bobina. A linha superior forma uma laçada que fica presa na lançadeira. O gancho da lançadeira faz passar a laçada sob a caixa da bobina. A laçada solta-se, ficando presa à linha da bobina. Começando a costurar. Ao colocar a tua máquina de costura portátil sob a bancada ou mesa, cuide a tua posição em relação à altura que tu vai costurar, de modo que fique numa posição confortável, observando as regras universais de ergonomia. Os joelhos devem estar em um ângulo de 90 graus e os braços devem ficar apoiados na bancada ou na mesa, na altura dos cotovelos. A chapa da agulha tem marcações em centímetro e polegadas, e para ajudá-los a guiar o tecido conforme estiver costurando. Gire o volante em tua direção até que a agulha esteja em sua posição mais alta e levante o pé calcador. Coloque o tecido sob o pé calcador, posicionando a agulha cerca de 1 centímetro da borda do tecido. Alinhe a borda do tecido na marcação das linhas guia da chapa de agulha, abaixo o calcador. Guie o tecido. A posição das mãos é fundamental para a precisão da costura. É importante mantê-las perto da área de trabalho, guiando e alimentando o tecido. Costure pressionando o pedal controlador. Quanto maior a pressão do pé, mais rápido irá costurar. Faça o arremate com o botão do retrocesso. Para isso, posicione o calcador em cima do tecido e pressione o retrocesso. Com isso, irá costurar para trás, até chegar à ponta inicial do tecido. Solte o botão e siga costurando. Para arrematar o final da costura, vá até a ponta do tecido. Pressione o retrocesso e costure para trás de 3 a 4 pontos. Solte o botão e saia do tecido costurando. Levante a agulha e o pé calcador, removendo o tecido. Cortando a linha. Bem na ponta do tecido, com um cortador da barra do pé do calcador ou com uma tesoura de fios. Ao finalizar, lembre-se de deixar mais de 10 centímetros de fio esticados para trás, tanto da agulha quanto da bobina. E aí nós temos uns exercícios de controle de precisão de velocidade com linhas retas e linha curva.
E para fazer esses exercícios, risque as linhas num tecido de algodão cru e faça os exercícios. Esses exercícios são de controle de velocidade e precisão em linhas retas e linhas curvas. Vocês vão fazer o download no papel, mas eu sugiro que risque essas linhas num tecido de algodão cru e costure na máquina no tecido e não no papel. Foi um prazer te ter nessa aula, te aguardo na próxima!